bem, olha, ele é empresário, é formado, né, tem bacharelado em administração de empresas, é vice-presidente do Sindigêneros, Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Amapá, vice-presidente da AMAPES, a Associação Amapaense de Supermercados, vice-presidente da FEComércio, tem assento também como no Conselho Superior da ACIA, Associação Comercial e Industrial do Amapá, e no SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Ari Silva também é diretor de marketing e expansão do grupo Santa Lúcia e, numa deferência muito especial, largou tudo e veio aqui no rádio, ao vivo conosco, bater um papo. Tudo bem, Ari? Seja bem-vindo aqui ao programa Ponto de Encontro e à Rádio Diário FM. Pode aproximar mais aí do microfone. Tudo bem? Boa tarde, Ari. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos os ouvintes aí que nos escutam e que estão acompanhando também pela live, né? É um prazer estar aqui com você, viu, Kleber? Atendendo o pedido seu, estamos aqui, à disposição. A gente agradece você ter vindo aqui com a gente. Bom, vamos começar. A gente, durante alguns meses aí, desse pós-pandemia, queremos acreditar que seja, a gente queria muito conjugar uma expressão que é a retomada, né? Eu tive lá na CNC, Confederação Nacional do Comércio, lá no Rio, e eu vi de lá o seguinte, seus amigos empresários lá da Confederação: não, a gente não quer nem usar essa palavra retomada, porque para eles entendiam que retomar era voltar ao patamar que tinha antes. Não, a ideia é avançar, né? Se reinventar. Mas vocês já se reinventaram na pandemia, né? Foi preciso garantir novos processos para garantir que continuassem fornecendo gêneros para a população se alimentar, né, Ari? Isso mesmo, Kleber. Primeiramente assim, né? Na pandemia nós tivemos aí um processo que foi atingido bastante por conta, às vezes, do fechamento de alguns setores, né? E outros que são essenciais, no caso de supermercados e farmácia, né? Que ficaram abertos, né? Alguns setores sofreram mais, outros sofreram menos, né? O setor de supermercado, ele permaneceu aberto, não fechou nem um dia só, né? E por ser essencial também tem essa função, né? De permanecer aberto e atender os clientes. É lógico que houve uma diminuição, foi muito complicado porque houve uma diminuição e no início também da pandemia, né? A gente não conhecia muito bem, nem os estudiosos médicos também conheciam, então sempre tinha aquela pressão de fechar, de diminuição de horário, e nós passamos por isso. Mas graças a Deus, em nenhum momento houve desabastecimentos, o setor continuou fornecendo todos os itens, né? E não houve desabastecimento em todo o Brasil, em nenhum momento, graças a Deus, durante a pandemia. Bom, e das soluções que foram precisas ser adotadas, o delivery foi um deles, né? Vocês tiveram que fazer algum sistema de serviço de entrega, compra pela internet. Isso você diria que foi um legado e são coisas que são soluções que acabaram ficando? Sim, né? O delivery ele já vinha sendo feito, né? O que houve foi que na pandemia nós tivemos que acelerar, né? Ele avançou bastante, cresceu muito e assim, não era o prazo que a gente tinha para implantar o delivery de imediato. Então nós tivemos que buscar soluções, né? Venda com WhatsApp, né? O cliente encomendava via WhatsApp e a gente pegava, entregava, ele vinha buscar e depois a gente começou a fazer realmente o delivery, né? Hoje nós, por exemplo, a maioria dos supermercados aqui já tem o aplicativo, né? Que as pessoas pedem pelo aplicativo e a gente faz as entregas diretamente na residência. Muito bem. E com relação à mão de obra, né? Os colaboradores lá do dia a dia, todo mundo teve que, por exemplo, aprender a mexer com algum tipo de equipamento eletrônico, né? Reuniões remotas, né? Reuniões via videoconferência, são coisas que quem tinha vergonha de fazer videochamada teve que deixar de lado, né? Sim, né? A pandemia ela trouxe esse ensinamento aí, né? Essa nova maneira de fazer a administração, né? A maioria das reuniões elas se tornaram online e você precisa realmente estar antenado, né? Com os aplicativos, com as reuniões online, né?
E assim, deixou um legado muito grande, né? Sobretudo na diminuição de despesa, Kleber. Antes você precisava ver de fazer uma palestra, trazer um profissional para dar treinamento de fora, né? E tinha o custo, né? Custo de vinda, de hospedagem, tinha toda aquela logística. Hoje você diminui bastante. Você tem condições de fazer online para mais pessoas, né? E com menos trabalho, menos custo, né? E logicamente que o presencial ele não acabou, né? Você sempre tem que estar envolvendo, né? Eu sempre digo, né? Hoje o mercado ele sobrevive no presencial e online. É o casamento dos dois, né? É a venda que se sustenta. Você tem que manter os dois canais, assim. Muito bem. Vocês chegaram a ter algum tipo de redução do quadro de funcionários nesse período da pandemia? Se sim, já conseguiram restabelecer o parâmetro que se tinha antes? Como é que está a situação hoje? Não, Kleber. É lógico que foi muito difícil, o horário diminuiu bastante e as despesas elas não pararam, né? Então para muita gente foi muito difícil equalizar isso. Mas graças a Deus, no setor de supermercado, as vendas continuaram equilibradas, mesmo que às vezes fosse num período de menos tempo, mas as pessoas precisavam se abastecer, né? Mesmo em isolamento social, elas tinham que fazer as compras, né? Então a gente conseguiu equalizar isso, essa venda, mantendo todos os postos de trabalho. Em nenhum momento a gente demitiu pessoas. E assim, nós conseguimos realmente passar o período todo da pandemia sem realmente demitir um funcionário sequer. Foi. Muito interessante. Bom, e com relação aos fornecedores, né? A gente está... o período das eleições, eles sempre são favoráveis para as discussões dos problemas que o Estado enfrenta. Eu lembro de uma discussão que se tomou conta, que ganhou corpo durante o período da eleitoral, era sobre agronegócio versus agricultura familiar. Parecia que eram antagônicos. E agora o que se diz é que não, todo mundo faz agronegócio. Quem cria 2 frangos, abate um para consumir, né? E vende o outro, está fazendo agronegócio, né? Em relação a essa questão, por exemplo, da agricultura familiar, o grupo dos supermercados de Macapá consegue comprar a produção local? Vocês têm entre os fornecedores gente da agricultura familiar? Olha, Kleber, tem sim. Os supermercados aqui locais, ele compra dos fornecedores locais, mas isso ainda é muito pouco, Kleber. Se a gente for fazer assim uma comparação, vamos falar de hortifruti, por exemplo. Perfeito. O hortifruti nós compramos 5% aqui e 95% de fora. Caramba! Tá? Tudo que se planta aqui, as hortaliças, que são o caso maior que a gente consome, o abacaxi, a banana, a gente consome daqui. Mas é necessário, dentro da cadeia de supermercado, se manter uma continuidade no abastecimento. Então, muitas das vezes há dificuldade. Eu não posso assim chegar e sair comprando um pouquinho de cada. Eu preciso ter um fornecedor que me garante essa sustentabilidade. Regularidade. E aí, dentro desse contexto, os agricultores que conseguem manter essa regularidade aqui dentro do mercado é absorvido todinho. É impressionante, uma informação realmente impressionante. A gente passa ali, tem uma linha, dessas linhas que tem no quilômetro 9, eu sempre faço confusão se é a linha E ou a linha F, que são ali quase um polo ali, um hortifruti menor do que aquele da fazendinha, né? Mas ali tem um grande produtor local, não tem ali? Tem na linha E, na linha F, tem um pessoal que produz muito, mas sobretudo hortaliça, né? O forte deles são hortaliças. Até porque hortaliça para vir de fora, ele é um produto que é perecível, complicado, né? É muito perecível, mas ainda assim a gente compra, cara. Pra você ter uma ideia, toda semana chega pra gente uma carga de hortaliça que ela vem de Brasília, de avião,
Caramba. para a gente poder colocar à venda. É por isso que você encontra, às vezes, uma hortaliça diferente aqui, mas a logística assim bem complicada e muito difícil. A mesma coisa o hortifruti. O hortifruti aí, a maioria vem tudo de São Paulo, né? Caramba, o transporte é aéreo dessas hortaliças? Imagina o custo operacional disso. Algumas vem de Brasília, o custo é difícil e tem que ter essa agilidade. Por quê? Porque se viesse trazer, como a gente traz em carreta frigorífica de São Paulo, a outra parte, que é o tomate, repolho, pimentão, essas coisas, ela não daria tempo da gente entregar para o consumidor aqui. Então por isso que é necessário nessa parte de hortaliça ela vir de avião. E a outra parte vem de São Paulo em carretas frigorificadas, né, que chega aqui em torno de 6 dias a gente consegue colocar aqui no estado. Caramba! E ainda assim, graças a Deus, a gente mantém uma qualidade, né, no hortifruti. Bom, Ari, lembra daquela, acho que foi uma greve dos caminhoneiros, o último movimento grande de paralisação dos caminhoneiros, em que pé, não vamos entrar na discussão da causa de tudo aquilo, a causa política, a bandeira que se empunhava, mas uma coisa que ficou daquele episódio foi a descoberta de que o Brasil não tinha estoque. O estoque do Brasil estava em trânsito, literalmente. Por isso que os problemas de desabastecimento foram complicados. Kleber, quando se fala uma greve de caminhoneiro é muito difícil, porque ela envolve toda a logística do comércio, né? Então você vê, tudo depende. A maioria das cargas ainda, e a maioria esmagadora, ela ainda vem pelo transporte terrestre, né? Então você falar numa crise de caminhoneiro gera uma tensão muito grande no desabastecimento. Mas assim, graças a Deus, nós conseguimos superar também aquela crise com um mínimo de falta de produto, né? Teve ainda produtos que chegou a faltar, mas foi restabelecida, porque assim, Kleber, nós supermercadistas que estamos aqui na ponta, né, no norte, principalmente no Amapá, que é uma ilha, né, nós temos que trabalhar com o estoque mais elevado, porque demora mais. Então a gente trabalha aí. Tem um delay ali, né? Tem um delay, então a gente trabalha aí com estoque de 30, 40 dias. Em relação aos outros centros comerciais que estão mais próximos, então não há necessidade, a indústria está mais próxima, né? Então quando há uma greve dessa, acontece um negócio assim, nós somos o último a sentir, né? Mas também nós somos o último a, quando retorna, chegar o produto, né? É igual quando falta água, o sistema é restabelecido, mas falta a tal da pressurização do sistema, ela leva um tempo, né? Perfeito. É como se fosse isso aí, né? A pressurização. Aqui na nossa live, a turismóloga Nira Brito passou aqui e disse: assistindo e ouvindo o querido amigo Ari. Beijo para minha amiga Bibi. Bibi deve ser a sua esposa. Isso, minha esposa Bianca. Bianca, né? Abraço para Nira aí. Grande Nira. O Emílio Dias também, que é atleta master de natação, tá mandando um abraço para você. Que mais aqui? O Emílio tem 69 anos, esteve aqui com a gente essa semana, inclusive. Atleta da seleção brasileira, atleta do Flamengo e faz natação em águas abertas. O Emílio Dias. Perfeito, Emílio. Grande abraço para você também. Obrigado aí. Muito bem. Outro dia aqui no programa do Luiz Melo Entrevista, alguém passou aqui, não lembro se foi um ouvinte, mas alguém comentou de que viajando aí agora com alguma frequência, conhecendo, porque tem filho morando fora, aliás, tem mapaense pra caramba morando em Santa Catarina, morando no Paraná, no Rio Grande do Sul, mas essa pessoa disse que ficou impressionada com a qualidade dos nossos supermercados daqui da cidade, e que não deixa a desejar. Em muitas cidades pelo país temos um nível até superior. Vocês têm um negócio dos encontros, congressos, vocês estão sempre se atualizando, né, Ari? É isso, Kleber. Há muito tempo atrás a gente criou as instituições, né, do comércio, né? E dentro dessa instituição do comércio nós temos ali a Associação de Supermercado, que é a MAPS, né? E temos o Sindigênero, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Gênero Alimentício. E dentro desse contexto aí, nós começamos a participar de feiras, de congresso fora, né? E trazer, logicamente, as tecnologias para cá.
Então, assim, eu sempre digo hoje nós estamos tão quanto aqui como São Paulo, é a mesma forma. Todos os avanços que tem na tecnologia, nas novidades que saem, a gente pega e põe aqui e se atualiza. E você pode ver, não é só no supermercado. Aqui nós temos muito bom supermercado realmente, que não deixam nada a desejar, nem o outro supermercado do Brasil. Mas você vê no mercantil também, você vê no minibox, porque eles fazem parte também. Então, você vê minibox aí que tem ar-condicionado, tem um layout legalzinho, bonito. Todo esse contexto. Ar-condicionado desse industrial mesmo, aqueles centrais enormes, né? Centrais, boa. Tudo isso passou por isso. Através das entidades, que é a MAPES e o Sindigênero, nós conseguimos levar isso para eles também. E hoje realmente você vê aí minibox mercantil super organizado, com sistema, ar-condicionado e tudo mais. É isso. E assim, Kleber, falando assim, dos supermercados, não é também só a qualidade do produto, não é também a estrutura, que são bonitas, são inovadoras, mas também tem o preço. Aqui nós temos um preço muito bom, que você não encontra quase em lugar nenhum. Se você for fazer uma compra no Pará, no estado do Nordeste, até mesmo do Sul, você dificilmente vai conseguir fazer uma compra com os mesmos itens do mesmo preço que tem aqui. Ô Ari, com essa questão da tecnologia, as facilidades, né, que a tecnologia nos trouxeram, né, com a possibilidade de reuniões remotas, por videoconferência, como já foi falado aqui, a figura do representante comercial, né, tem histórias aí, até de case de sucesso, de gente, homens e mulheres, né, que foram representantes comerciais durante muito tempo, que eram verdadeiros feras, assim, né? De bater meta, essa figura ainda tem espaço para eles? Como é que está o mercado para um representante comercial? Não, ainda tem sim. Inclusive nós temos o SINDRAP, né? Que é os sindicatos dos representantes comerciais, que faz parte também da base da FEComércio, né? Eles estão atuantes. É logicamente que dentro desse contexto muita coisa mudou, né? Dos anos 80 para cá, ao longo desse tempo, a tecnologia ela vem tomando conta disso. E a figura do representante comercial, ela assim abalou-se um pouquinho, porque às vezes a indústria ela já faz o ponto a ponto, que é a venda direta, mas o representante comercial ele tem o seu papel e teve que se reinventar dentro desse contexto, que hoje ele para a cadeia de abastecimento é muito importante o representante comercial. Tem a sua função. Você falou dos mercantis, as vendas nos bairros. Vocês dos supermercados têm algum tipo de parceria? O dono de mercantil consegue comprar com preço diferenciado ou ele também vai lá no mesmo fornecedor da grande cadeia de supermercados? Não é assim, né? Os supermercados às vezes compram, os minibox às vezes compram no mercado local do supermercado, compram nos atacadões, compram nos atacarejos, né? Que são voltados mais para essa venda. O atacarejo ele atende muito o comércio pequeno, mas o supermercado também ele acaba fazendo promoções que também atende. Mas tudo isso aí, por exemplo, o pequeno comerciante, como ele compra no mercado local, é aquela correria, né? Você tem que estar buscando os preços melhores. É onde tem o menor preço, ele vai buscar. Lei da oferta e da procura. Lei da oferta e da procura. E qual o futuro, Ari? Para onde vocês vão chegar? Qual é a grande novidade que pode vir para esse segmento? É uma pergunta que chegou para a gente aqui, era se Macapá já tem mercado para o funcionamento 24 horas. Pois é, Kleber, isso é uma pergunta que realmente muita gente faz. Mas olha, a gente já fez estudo, mas por enquanto a gente acha que ainda não é viável. Por que que não é viável? Porque geralmente o comércio que roda 24 horas, ele é feito quando a economia ela é pujante, quando você tem o turismo funcionando forte, quando você tem hotéis que trabalham 2 turnos, e aí o turno da noite sai. Então, são várias vertentes aí que influenciam nessa venda para 24 horas.
Então, às vezes as pessoas ela dizem, poxa, mas por que nós não temos 24 horas? Porque a conta é básica, né? Por enquanto a gente ainda não consegue fechar essa conta de atender 24 horas versus as despesas que eles geram 24 horas para a gente, né? Mas os supermercados hoje eles vão até 9, 10 da noite e já conseguem assim atender, né? Algumas lojas de conveniência, alguns mercantil ficam até 0 hora, que é o horário máximo permitido, né? E consegue atender. E a hora, Kleber, que isso realmente fazer sentido e que realmente seja viável, eu não vejo problema da gente começar a implantar isso aqui. Bom, uma curiosidade que agora não é só da entidade de classe, que você é vice-presidente, uma coisa bem pontual do grupo empresarial que você e seu irmão coordenam, o fato de vocês terem sido praticamente os precursores em abrir uma loja na Zona Norte de Macapá. Né? O supermercado que vocês abriram ali foi pioneiro. Eu imagino que muita gente deve ter te desaconselhado a fazer aquele investimento. E hoje, passou todo esse tempo, o entorno da loja de vocês ali, Macapá expandiu, foi para ali, não é? Vocês acertaram na mosca. É verdade, Kleber. Na época, assim, curioso, né? Que você que me conhece desde muito antes, a gente tinha ali o Mercantil Bom Vizinho, que ficava ali no Laguinho, na Eliezer Levi com a Era o último já da cidade. E às vezes eu pegava, que eu ia abrir a loja de manhã e tinha um cliente lá que vinha lá da Zona Norte. Vários clientes que vinham de lá, em vez de comprar da BR, comprar no Bom Vizinho. Diz, poxa, mas por que vocês não abrem uma loja lá? Por que você não abre? E aquilo foi assim, fazendo a gente de mas é verdade, não tem uma loja de supermercado para ali, né? A gente poderia fazer um projeto e levar ao supermercado. Mas era difícil, porque naquela época, até ali a Tancredo Neves, ela não tinha asfalto. E era uma poeira muito grande, né? Aliás, o vizinho de vocês era convencionado chamar ali de Currutela da BR, né? Perfeito. Ficava a picape, o transporte pirata, ficava tudo por ali. Perfeitamente, ali que ficava, e era um movimento muito grande. Mas ainda assim, né, a gente pegou, levou a ideia para frente e montamos, né, o primeiro supermercado da Zona Norte. É claro que todo protagonismo ele tem as suas dificuldades, né, e gera, mas isso a gente também já sabia e já entendia, né? Mas com muito pouco tempo o supermercado foi muito bem aceito e começou a dar retorno lá, as ruas começaram a ser asfaltadas e aí diminuiu a poeira, que era o que influenciava muito, né, na época ali. A loja você precisava limpar ela todo dia, porque de manhã cedo os carros passavam e aí sujava tudo, né? Esse serviço de entrega é característico de bairros, assim, de lojas da periferia? É uma coisa muito nossa, não é? Como é que funciona aquilo e qual é a participação daquilo na movimentação, no custo operacional de vocês? Entregar na moto, naquele reboquezinho do lado, entregando a domicílio? Essa entrega aí é importante, geralmente em bairros afastados, né? Na época a gente começou lá na BR com a entrega, né? Ainda era afastado e tinha muitos bairros próximos, né? E assim, é uma estratégia que funciona para supermercado de vizinhança, que a gente chama, né? Aí você cria ali uma entrega e entrega nos bairros próximos. Só que ali na BR, de repente, ali virou 20 bairros, né? Mais de 20 bairros, mas até hoje nós mantemos lá ainda a entrega ainda. E a Zona Norte não para de se expandir, né? Primeiro os condomínios, mas empreendimentos. Tinha até uma loja de trator ali, outro dia eu estava reparando que não tem mais o showroom de trator. Eles entregaram o espaço para fazer pequenas parcerias comerciais, virou uma galeria ali, um mini shopping na BR. É, perfeito, eu vi lá também. Inclusive, até um tempo desse, eu tive lá no restaurante, né? Dona Dulce, que fica lá dentro dessa galeria. Uma estrutura muito boa. A estrutura muito boa, muito bom. Tem a sorveteria também, Santa Clara lá dentro. Enfim, a Zona Norte, ela, assim, eu chamo de Zona Norte, porque a Zona Norte, na verdade, ela contempla aí da FAB para lá, né? Mas eu geralmente, assim, que a gente chama de Zona Norte mesmo, é da ponte para lá, né? É verdade. Que ali a gente pode se dizer que a Zona Norte é raiz, né? E assim, para ali, hoje é uma potência muito grande, né? Já tem vários supermercados para ali, para aquele lado, lojas, comércio muito forte, inclusive
comércio já dentro dos bairros de outros bairros ali para dentro, como é o caso ali do Novo Horizonte, né? Tem um comércio muito forte lá. Muito bem, olha só, o tempo passou voando aqui. A gente está conversando aqui com o Ari Silva. Ele é vice-presidente da FEComércio aqui no Amapá, é diretor do grupo Santa Lúcia. Ari, queria te agradecer imensamente ter vindo aqui tomar esse café com a gente, atualizar um pouquinho, aprendemos um pouco mais. Vimos que é coisa para profissional, né? É uma coisa tudo muito azeitada. Imagino que você, sua equipe, seu staff, o quanto devem se esmerar em planejar tudo isso para fazer as entregas, esses fretes aí, seja aéreo, seja no modal rodoviário e fluvial, né? Porque ainda tem isso de Belém para cá, ainda tem a balsa, né? Ainda tem a balsa. 2 dias ainda para chegar aqui. Ari, obrigado mesmo, sucesso e que tenhamos um bom ano. Queria então você terminasse esse bate-papo transmitindo uma mensagem para a sociedade que diariamente, cedinho, né? Cada vez mais cedo, o supermercado abrindo que horas? 7 da manhã? 7 da manhã. Tá bom? Fique à vontade, microfone liberado para você se despedir do amigo ouvinte aqui da Diário. Obrigado, Kleber. Eu queria agradecer o convite, né? E dizer que é sempre um prazer muito grande falar de comércio, falar do nosso próprio setor, né? Que às vezes as pessoas não têm ideia de como é que é fazer, né? Essa cadeia de supermercado, mas é uma coisa muito trabalhosa e que a gente tem que contar com muitas pessoas, né? Que são nossos colaboradores compromissados em fazer realmente a coisa acontecer. Aliás, vocês outro dia trouxeram aqui o Marcos Rezende, médico veterinário, um cara do canal Agro, parceiro da gente lá do nosso portal do Agro, e ele estava lembrando sobre isso, e nessa entrevista a gente acabou lembrando muito disso, de quem produz, de quem fornece para vocês. E o Marco dizia, tem muita gente que acha que o produto que você leva para o seu café da manhã, para o seu almoço, para o seu jantar, é produzido no supermercado. Não, lá é onde vende, é o showroom, né? Tem uma grande cadeia de logística, de produção até a porteira da fazenda. É muito grande, né, a cadeia, e se a gente realmente ninguém consegue viver sem o produtor rural, sem essa cadeia do agro, que é a cadeia principal, né, de fundamental importância para a nossa sobrevivência. É necessário que a gente entenda isso e também reconheça que é de fundamental. O agro realmente tem feito muito pelo Brasil, tem equilibrado a nossa balança comercial, nas exportações também, e logicamente tem um papel muito importante ainda para o desenvolvimento do nosso Brasil. Kleber, eu queria dizer, Kleber, assim, só para finalizar, agradecer aí todo o pessoal da cadeia de supermercado, da AMAPS, Associação Amapaense Supermercado, do Sindigênero também, aos mini-box que estão na ponta, os mercantil. E dizer, Kleber, que a gente está muito esperançoso assim. É natural que quando se troca de governo, haja um pouco de desconfiança do mercado, por conta que você já está acostumado com um tipo de administração. Muda para outros representantes e esse representante tem novas ideias. E isso realmente gera um pouco assim uma expectativa grande de que como é que se vai se comportar isso, né? A bolsa reage ali, dá uma queda. É impressionante, né? Como que o mercado reage ao humor aí do poder público, né? Sim, sim, tem tudo a ver. Aí reage, aí a fuga de investimento, isso tudo abala um pouco, né? Mas são coisas de início de mandato. Eu acredito que isso aí vai haver um equilíbrio. Eu acredito que o Brasil é muito forte, muito grande, né? Um país muito rico, e nós vamos conseguir aí superar isso. E logicamente que eu acredito muito que o Brasil vai continuar no seu eixo de crescimento, e como um dos protagonistas dessa cadeia de crescimento, os supermercados também vão estar na esteira. Obrigado, Kleber, grande abraço para você.